texto bíblico é na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, né? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Graças a Deus. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos irmãos. Estamos hoje, então, a apresentar melhor o pastor Milton Oliveira. Ele dirige a Casa Missionária Videira, na cidade de São Paulo, e é uma casa onde trata pessoas que estão em recuperação, que desejam sair da dependência química. E nós vamos bater esse papo aqui com ele, para que a gente possa ver como funciona na linha de frente desta batalha contra o mal. Que, às vezes, isso aqui que eu estou falando não é uma crítica, tá? Estou falando que cada um tem a sua realidade, mas se a gente ficar muito na teoria, né, somente teorizando, a gente acaba não efetivando. Então eu sei que Deus chamou aqueles que são excelentes para a teoria, para o trabalho teórico, e aqueles que são excelentes para o trabalho prático. E no dia de hoje, pastor Milton, bondosamente, ele aceitou o nosso convite de participar do nosso programa para contar um pouco das suas experiências e falarmos sobre o texto bíblico. O que o texto fala sobre amar o próximo, amar as pessoas. Então, pastor Milton, vou passar aqui a fala para o senhor pode se apresentar melhor, falar do seu projeto, do seu trabalho, e aí a gente segue o papo, tá ok? Amém. Primeiramente eu quero cumprimentar por mais uma vez o pastor Jonas, pastor Murilo, pastor Lucas, que está participando também, sua esposa. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Reinaldo aqui no Brasil, meu grande amigo, japonês do Paraguai. Costumo dizer dessa forma, ele é um japonês do Paraguai verdadeiro. E a Tuane, também sua esposa, seus filhos Ezequiel, a Ana, nós faz parte da nossa família. Eu e minha esposa, a irmã Rosângela, temos a honra de tê-los como amigos, né? Repreendemos, abraçamos e nos amamos bastante. O trabalho da Casa Missionária Videira, ele é de suma importância, né, como foi tratado o tema missões urbanas. Primeiro, na maior parte das vezes, a maior parte dos irmãos, assim, com todo respeito, que se titulam missionários, na verdade a preocupação sempre é transcultural, além mar, né? E muitas vezes não cuida, na verdade, daqueles que estão dentro de casa. É um perigo isso. Eu creio que eu tenho um desejo também de ir, oro a Deus para que um dia eu vá também fazer missões transcultural, mas eu primeiro preciso de cuidar de casa, né? Atentar aqui para as necessidades atuais aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui na zona norte de São Paulo, e aqui, graças a Deus, nós temos atendido vidas dentro da igreja, pessoas que se encontram, na verdade, se afastou dos caminhos do Senhor, que foram criados nas igrejas, que foram criados pelos pais dentro da igreja. Uma boa parte das pessoas que estão na casa videira, que estão nas ruas, na verdade são filhos de crente, filhos de irmãs do círculo de oração, e nós sabemos a luta que se é. Então há uma necessidade de focar, na verdade, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando, né, e de uma forma orando a Deus, crendo, tendo fé que Deus é poderoso para realizar o impossível. E foi dessa ideia que surgiu a Casa Videira, um espaço que não muda ninguém, não transforma ninguém, mas a palavra que é pregada lá dentro da Casa Videira. 3 cultos diários, disciplina, né, horários para se alimentar, para dormir, para acordar, horários de culto, tudo regrado, disciplinado, através da palavra de Deus. E Deus tem abençoado bastante, vidas têm sido transformadas. Nesse longo dos anos que temos feito os trabalhos lá dentro, passou mais de 1.500 pessoas já na casa. 1.500 pessoas, se você colocar 1.500 famílias, se colocar dividido, somando mais, 2 vezes, dá 3.000 pessoas. Se for 3 pessoas na família, são 4.500 pessoas atendidas, porque não atende só a pessoa que está lá dentro, atende a família também. Eu, junto com minha esposa, nós atendemos as pessoas que estão aqui fora, cuidamos de uma forma que está ao alcance também, porque nós somos bem limitados também, né? Então nós cuidamos de uma forma. E graças a Deus a casa está na cidade de Campo Limpo Paulista, na estação Botujuru. A casa, ela hoje abriga cerca de 43 pessoas, né, que estão ali buscando a Deus,
buscando a transformação, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero louvar a Deus porque é um tema importante, né, de suma importância, onde, na verdade, se demonstra muito egoísmo, até mesmo dentro das igrejas e fora das igrejas também. Não se preocupar, não se atentar para a necessidade do teu próximo, não atentar para a necessidade até mesmo das irmãs que estão sofrendo dentro da igreja. Eu fico olhando e observando que o mal que causa para a família, porque ninguém planejou, ninguém sonhou em ter um filho que consome álcool e droga, né? Mas aconteceu de uma forma, segundo o IBGE, ele fala que 33% culpa disso é os pais, é a família, mas o restante, 67%, a família não tem culpa de o filho se veredar por esses caminhos, né? Mas, na verdade, de uma forma, nós não sabemos o porquê, o para que se entrou. Uns é por curiosidade, outros, na verdade, é por amizade, outros é porque é de uma forma até para brincar, para se divertir, conhecer o álcool e conhecer as drogas. Eu tenho uma palavra, sempre digo que um copo de cerveja, ele é muito, depois uma caixa se torna pouco. Um papelote de cocaína, ele é muito, mas depois ele se torna 10 gramas, 100 gramas se torna pouco. Então, no início, ele é muito, porque ele leva a lugares que você não imagina. E a pessoa, quando ela entra, ela não imagina, se imagina já dentro de uma cracolândia, dentro de uma casa de coração. Ela se imagina curtindo, brincando, se divertindo, tirando barato. E quando vai ver, na verdade, o diabo ele já fez uma obra na vida dessa pessoa completa, que leva às ruas à destruição, e não somente deles, mas os pais, a mãe, o pai, os irmãos, e começa aquele conflito dentro de casa, aquela guerra dentro de casa, porque na maior parte as mães elas cedem mais, os pais são um pouco mais rígidos, os irmãos não aceitam muito e começa aquela contenda dentro de casa. É uma forma sutil que o diabo ele tem trabalhado para destruir lares e famílias. E uma palavra que é certa, a família é a maior instituição que Deus criou sobre a face da terra. E essa luta é uma luta real, e combater esse combate aí com legitimidade, crendo no poder da palavra de Deus e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que Cristo nos ensinou, né? Que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, como foi lido agora pelo pastor Jonas, 1 João 3,16, que fala a respeito, como Cristo nos amou, nós devemos amar também aos nossos irmãos. Essa é uma grande realidade. Estamos aqui para servir, para adorar a Deus, para glorificar a Deus e procurar ser útil na obra de Deus. Esse é o nosso papel. Com as dificuldades, com as limitações que nós temos muita dificuldade, limitações, mas nós temos procurado fazer aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração para fazer, que é resgatar vidas, né? Vidas que se encontram nesse estado precário, numa situação crítica, e não só ele, mas também atender a família que se encontra numa situação crítica e precária também. Famílias desestruturadas, famílias que, como que, na verdade, uma pessoa que cria o filho, ela não estudou, ela não se formou para lidar com essa diversidade dentro da sua casa, mas chegou. E nós, na verdade, estamos de fora olhando e observando, e nós conseguimos enxergar melhor, essa é a realidade. Quem está dentro, muitas vezes, não consegue enxergar dentro de casa. E eu preguei ontem na igreja de um pastor amigo nosso, pastor Elias, e estava falando que Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, né? Não havendo esperança, ele continuou crendo. E é o que acontece, na verdade, nós temos que crer, porque segundo a medicina, segundo a psiquiatria, são adictos, irrecuperáveis, não tem mais solução, não tem mais jeito, está tudo acabado, vão viver dessa maneira pelo resto da vida, ora usa, ora não, e ficam se dopando de psicotrópicos. Então, na verdade, nós cremos contra a esperança, por mais que nós, na verdade, com pouco fôlego caminhando, nós continuamos crendo, tendo fé inabalável, na fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que Ele tem o poder para transformar, para libertar, para resgatar, para restituir lar, para restituir família, e esse é o desejo do meu coração. Amém, pastor. Muito obrigado por essa palavra introdutória. Nós vamos passar algumas fotos aqui da Casa Videira para que os irmãos possam perceber como que é a realidade ali dentro da casa, mas que os internos ali já estão sendo trabalhados, né? Com amor, com cuidado, com a parte social, com a parte espiritual.
mas eles vieram de uma outra realidade. Então, após as fotos, eu vou pedir para o Murilo entrar, fazer seu comentário, que, assim, a gente não quer aqui ficar trazendo muito para a questão pessoal, mas pessoas que viveram realidades, que conhecem a realidade, pode também falar melhor, né? Só antes de ver as imagens, vamos pedir para que os nossos amigos que estão aqui no Japão, deixe aqui no comentário, seja do YouTube, seja do Facebook, deixe uma palavra de apoio para os nossos irmãos lá em São Paulo, da Casa Videira. Deixe um versículo bíblico, deixe uma mensagem de apoio. O que você gostaria de ouvir, fale para eles, deixe no comentário, porque eles vão ler e tenho certeza que vão se sentir apoiados. Então vamos ver aqui algumas imagens, algumas fotos. Tá aqui, essa é a esposa, né, pastor Milton? Como que é o nome? Irmã Rosângela, essa daí é minha linda. Olha o sorriso, até mudou o semblante. Ela muda, não, ela que tá sorrindo ali, porque tá do meu lado. Você abriu o sorriso aqui, ó. Ela tá sorrindo porque tá do meu lado, ele vive assim do meu lado. Deus abençoe, vamos continuar vendo as fotos. Aqui é um culto lá na casa, pastor? É um culto ali na Casa Videira. O culto, e eu vi que era ceia, né? Que estava acontecendo ceia, ali, né? Era ceia. Próxima imagem aqui, um batismo dentro da casa, pastor? Dentro da casa, o batismo na Casa Videira. Eu vou fazer assim, o senhor vai narrando as fotos e eu vou me calar aqui, o senhor vai narrando, fica mais fácil. Não, fica à vontade, pastor, fica à vontade. Porque eu não consigo falar pouco, então vocês têm que me... Tem que ir cortando. É mal de pastor? Olha, batismo dentro da própria casa, então... Tem ali a piscina. O pastor Carlos, esse do meio aqui, ó. Esse do meio, está vendo? Pastor Carlos Okita, estava com nós também, estava no Japão aí. Ah, sim. Amigo. Olha só, os nossos irmãos do Japão também indo até lá para ajudar. Deus abençoe. Ó, se o Reinaldo puder, entra com a gente aqui até o final da live. A gente gostaria de falar com o Reinaldo também. Cadê o japonês do Paraguai? Aparece aí. Olha, o casamento, dentro ali um casamento, um dos internos se casando, pastor, qual que é a história Reinaldo aqui desse do lado aqui, ó, a moringa dele. Ele ali, ó. Atuane. É que, será que se passar o cursor, produção, dá para ver? Dá para a pessoa ver lá, se mostrar o cursor? Colocar o mouse? Aparece o mouse aí na tela para vocês? Então o Reinaldo é aqui da esquerda. Esse aí, exato. Esse é o nosso amigo Reinaldo. E qual é a história aqui, pastor? Um dos internos se casou lá na casa, como que é? Esse daí é o nosso irmão Wesley, nosso irmão Tamires. O Wesley, ele passou algumas vezes pela casa. Eu tenho uma foto dele, tem foto dele, só de ver o antes dele, porque eu não costumo guardar. Na casa não tem esse costume de antes e depois, né? Mas aí, se você visse o estado dele, era precário. E aí foi o casamento dele. Hoje o Wesley está casado, está morando na sua casa com sua esposa e seu filho Samuca, para a glória de Deus, trabalhando, congregando, é um cooperador aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Brasil também. Que benção, pastor. Tô feliz, eu até tô comovido aqui de ver, né, o evangelho na prática. Parabéns. Próxima foto, um dos cultos na casa, como que é? O culto na casa, Videira, esse culto aí. Sim, dentro lá da casa vocês têm esse espaço onde vocês fazem o culto. Exatamente. O Reinaldo está lá atrás também, você está vendo o Reinaldo lá atrás, o pastor Carlos aí? Está em todos, missionário do Japão para o Brasil, e a Tuane escreveu aqui no comentário que ele está trabalhando, por isso ele não vai entrar com a gente. Ele está trabalhando? Misericórdia. Está trabalhador esse japonês, né? Está trabalhador. A próxima foto aqui para a gente passar todas. Aqui é o projeto, então, a capa aí, o pedido de ajuda, de apoio. Passando a próxima, que nós vamos falar melhor. Aqui é um vídeo que o pastor mandou para a gente. A gente não vai colocar o vídeo, mas o senhor está fazendo um agradecimento a um jogador de futebol do Palmeiras. Olha só, Ueda. Precisava falar, né? Que enviou a cesta básica. Como que funciona, Exatamente, pastor? Vocês recebem esse apoio também da sociedade? Não, assim, é esporádico demais, porque assim, é bem complicado. Mês nós gastamos um valor de... Para manter uma casa hoje, gasta cerca de 18 a 22 mil reais aqui no Brasil, para manter essa casa, videira, né? Nós gastamos lá. E na interpretação de muitos, na verdade, só necessitamos de cesta básica. Lá paga aluguel, tem água, tem luz, tem manutenção da casa diária, tem remédios que tem que ser comprado, tem que levar no médico eles, tem que levar, na verdade, no fórum,
problemas judiciais. Então, gasta bastante dinheiro. O alimento que chega na casa é mais cesta básica, arroz, feijão, mistura eu tenho que comprar, os produtos para fazer o pão tem que se comprar. Então, toda sexta-feira eu faço compra, né? Rolon nós compramos para ele, produtos de higiene para cada pessoa lá, que uma boa parte hoje não tem família que ajuda na casa, né? Não entra, na verdade, 30% do valor que a família ajuda. Não entra 30%. Então, é com dificuldade. Então, nós clamamos, eu mando áudio pedindo ajuda para os irmãos, e às vezes aparece, dessa vez, uma empresa que trabalha para esse jogador, ela entrou em contato com um pastor e falou assim, tem cesta básica, fomos lá, buscamos, e eu agradeci. Aí pediram para fazer esse vídeo para agradecer a ele. Sim, Fizemos que esse bom. vídeo. Que bom que, de alguma forma, deram um apoio, né? Vamos, Foi então, bênção, foi bênção. passar aqui as imagens para a gente... Então, quem quiser contribuir, está aqui a conta lá do banco, o Banco Itaú, e quem quiser fazer o Pix é o CNPJ, esse número aí que está aparecendo na tela. Então, está ali o endereço, se tem CNPJ, tudo certinho. E se você, claro, não dá para anotar agora, você não estava esperando, assista esse vídeo, volte a assistir esse vídeo e pare aqui. Se não me falha a memória aqui, deixa eu ver, dá para ver, 38 minutos de vídeo vai aparecer, você aperta o pause, pegue os dados e faça a sua contribuição. Muito obrigado aqui à produção por ter passado as imagens. Vou passar a bola aqui para o Murilo continuar a nossa conversa. Bom, gente, eu agradeço também aí o pastor Milton ter atendido aí o convite aí da gente, e eu fico bem à vontade para falar do assunto. Nunca escondo, né, que eu vim desse mundo aí, acabei me perdendo na adolescência, e graças a Deus que o Senhor Jesus resgatou a gente. Foi bom o pastor Milton ter abarcado bastante o assunto, e eu gostaria também de trazer uma memória, assim. Esses tempos atrás eu vi os planos dos prefeitos, né? Estava tendo os debates, os prefeitos candidatos à prefeitura de São Paulo. Quando chegou na Cracolândia, aí cada um com a sua ideia mirabolante, camarada que entra lá com um bombeiro, né, pastor Milton, já jogando água na galera, todo mundo que tá ali, dá aquela dispersada, eles dão aquela gravada, coloca ali, fala, estou aqui na Cracolândia e tudo mais, mas a gente sabe da realidade, eu sei da realidade, porque o senhor faz o trabalho lá, eu sei que também o senhor não quer expor, e eu sei que também lá tem as regras lá, né, mas o mais, assim, enquanto eles falavam, o que o mais, assim, me deixou feliz, não pela situação, obviamente, deles, mas é que eles falaram assim, ninguém consegue entrar lá. Aí eu falei, então estão chamando os crentes de ninguém, né? Estão chamando as pessoas que pregam o evangelho de ninguém. Quando também subiram lá no Complexo do Alemão, chegou, nunca ninguém tinha conseguido gravar aqui no cume do Complexo do Alemão. Aí bem atrás da pessoa tinha uma igreja, né? Que eu não vou fazer a propaganda da denominação, mas tinha uma igreja lá, já estabelecida, né? Então o evangelho tem livre acesso, e é aquilo que realmente liberta o ser humano, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Principalmente nessa situação. Então, baseado nisso aí que eu estava falando, pastor, embora eu tenha experiência pessoal também, mas não quero também entrar muito nesse assunto, eu tinha duas perguntas para fazer, depois também eu passo para o Jonas, né, pastor Jonas, para ele tá também fazendo as perguntas que ele tem. A primeira é se vocês atendem qualquer tipo a pessoa com qualquer tipo de vício, no caso, né? A questão do entorpecente, desde droga lícita até droga ilícita, desde o álcool, tabaco, até chegar ao crack? Sim, temos um projeto para ter feminino, mas hoje só atendemos masculino, mas independente do vício da pessoa, nós atendemos na casa. Sim, sim. Lá tem pessoas que só consumiam álcool, outros drogas, outros crack, outros cocaína, também diverge bastante também, mas qualquer pessoa que procurar ajuda, nós estamos ali para estender as mãos. E a segunda pergunta que eu ia fazer, tem até uma pergunta aqui da audiência aqui também, mas a segunda pergunta que eu ia fazer é como o senhor vê
a questão desse debate que eles querem abrir para a legalização da maconha no Brasil? Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tenho alguns critérios dentro da minha casa, né? Pessoas acham que eu sou um pouco radical, mas eu sei de onde Jesus me tirou, de onde me libertou. Aqui em casa, eu recebo qualquer pessoa que chegar aqui em casa, eu recebo. Só que aqui não pode fumar e não pode beber em casa. Aqui não é liberado. Uhum. Então, eu não libero em casa. Eu nunca vou ser a favor de liberação de droga alguma. Nunca. Uhum. Eles podem arrumar alguns pretextos, algumas desculpas para tal coisa, mas, na verdade, é cedendo às chantagens do ser, como o pai. O pai, ele cede à chantagem do filho, né? E, na verdade, é o governo cedendo algumas chantagens, eles querem ser bonzinho, agradar, e faz aquilo que eles querem. Eu não sou contra, não a favor nunca disso. Não vejo benefício nenhum em liberar droga. Você já fala tudo droga. Sim, o senhor concorda que a maconha é uma porta de entrada para as outras drogas, né? Sempre foi, sempre foi. É bem difícil uma pessoa ela começar a consumir no crack ou cocaína, sempre começa, uma boa parte, mais de 80% começou fumando maconha, consumindo maconha. Mais de 80%, se não for mais ainda. Né? Mais de 80% consumindo maconha, depois chegou a cocaína, tomando. Hoje tem esses Red Bulls, né, com uísque, mas sempre foi umas portas de entrada aí, chegou. Vai chegando, a construção do iceberg, né, para chegar à ponta, né, os objetivos. Mas é destrutivo. Eu não vejo benefício algum em droga nenhum. Já consumi também essa porcaria aí, eu sei o estrago que faz. Nossa. Tá certo. Passar pro Jonas aqui também, que eu acho que ele também deve ter pergunta boa aí. Sim, tem uma pergunta, só colocar a pergunta da audiência, que é do Daniel Rosário. Ele pergunta se o pastor Milton conhece o trabalho da Cristolândia em São Paulo. O senhor conhece, pastor Milton? Conheço o trabalho da Cristolândia. Nós fazíamos, tem o trabalho dentro da Cristolândia, né, mas várias denominações, né, dentro. Nós não trabalhamos juntos, né, mas tem o trabalho da Cristolândia, o trabalho sério dos irmãos lá, bonito. E nós vamos lá também, levamos uma sopa, levamos um refrigerante, levamos um pão, e ali nós anunciamos o evangelho, fazemos um culto ao ar livre lá, à noite, cantamos hinos, pregamos a palavra de Deus, e pessoas vão para a casa videira lá, dali. Mas tem várias denominações que entram lá, várias denominações. Tem muita gente ali dentro, aí, tem muitos crentes fazendo a obra de Deus aí, pelos bastidores, aí, para a glória de Deus. Bastante. Sim, pergunta feita. Então, deixar o abraço para o Daniel Rosário, abraço para o pastor Davi Mori, pastor Luiz Viana, Mitico Ogawa, Dalva Miyagawa, Cláudia Brum, que estão aqui conosco acompanhando. Deus abençoe vocês. E os outros irmãos que ainda não comentaram, conforme eu falei, deixe seu comentário dando apoio para os irmãos da Casa Videira, Casa Missionária Videira. Pastor Milton, uma pergunta que eu tenho, Jesus falou assim, que quando na sua parábola, chamando as pessoas para as bodas, houve aqueles que disseram, não posso ir por causa disso, não posso ir por causa daquilo, e aí Jesus falou assim, olha, saí pelos caminhos, pelos valados, e pegue, e aí ele vai dar lá as pessoas que geralmente eram marginalizadas, eram deixadas assim, longe do centro, ficavam longe da parte principal. Quando eu vejo esse trabalho de missões urbanas, conforme eu disse, estou no Japão há muitos anos, nunca estive presencialmente como o senhor sempre está, muitos dos que estão nos assistindo também, muitos dos jovens cresceram aqui, nasceram aqui. Essa questão de estar à margem da sociedade, de ser quase que uma pessoa invisível para a sociedade. E quando vocês chegam ali e dizem assim, eu vim por você, como que é esse impacto? Como que eles recebem? Falar assim, nunca ninguém pensou em mim e agora aparece alguém aqui que saiu da casa dele, deixou a família dele lá na casa dele e veio até aqui por mim, esses encontros. O senhor pode contar alguma experiência para a gente, por favor? Quando a primeira vez que eu, na verdade, fui fazer um trabalho na rua, estava eu e minha esposa e nós chegamos na estação Marechal Deodoro e fomos fazer um trabalho, isso daí faz cerca de 18 anos atrás. E chegamos lá e encontrei um rapaz barbudo, cheirando mal, mijado,
tinha defecado na roupa, mas estava cabelo grande, cabelo comprido, mas eu estava num estado de rua terrível. E eu estava começando ainda na fé, e ele falou assim, você me ama, rapaz? Eu falei, rapaz, eu tenho que te amar. Não tinha experiência, né? Eu tenho que te amar. E o amor, ele é construído, né? Eu tenho que te amar. Ele falou, então me dá um abraço. Quando eu dei o abraço nele, aquele dia, o Espírito Santo disse ao meu coração, esse é seu chamado. É isso que você vai fazer. Missão, missão ela se faz como? Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que amar a palavra de Deus, e você tem que amar para aquelas pessoas que você pregue. Porque senão não é missão. Não adianta você só amar a palavra de Deus, então não é coerente, né? Você falar que ama a palavra de Deus, mas você não amar a pessoa que você pregue. Nós não podemos fazer acepção, e eu costumo dizer na Casa Videira lá, que independente daquilo que ele praticou lá fora, acabou, não quero saber. Agora é outra história, outra vida, você está tendo uma oportunidade de mudança de vida. Então, quando nós chegamos com esse evangelho, isso é boas novas, porque é normal ele escutar o prefeito dizendo que vai tirar e vai acabar, vai jogar água, vai dar tiro, vai fazer tantas coisas, e chega nós lá, na verdade, dando um abraço. O nosso amor não, o nosso amor ele é um meio, nós amamos e de repente deixamos de amar rapidamente, né, entre aspas, mas o amor de Deus ele constrange, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, o amor de Deus nos constrange. E é uma realidade. Quando nós chegamos lá, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e abraçamos e dizemos, olha, vale a pena, Deus nos enviou aqui essa noite para dizer para você que há esperança para você. A esperança, eles, na verdade, tem uns que se constrangem, uns ficam envergonhados, outros, na maior parte, 80% são desviados, são filhos de crente, eles ficam constrangidos e abraça. Começa a chorar, uns largam cachimbo, outros largam droga para participar do culto e participa do culto. Não pelo lanche, às vezes o lanche é até um pretexto, mas para ouvir a palavra de Deus sedento. Porque só quem sabe, na verdade é até fácil julgar, condenar alguém, mas só quem está na situação sabe a dor que é. Só quem sabe. Então, na verdade, é uma diferença. Sim, o senhor falou da questão de amar o próximo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei quantas pessoas vão ver até aqui o nosso vídeo, ou se a gente corta esse pedaço aqui e coloca depois. Mas de vez em quando eu vejo aparecendo na timeline das redes sociais aqui, pessoas crentes, às vezes até tem cargo na igreja, que pegam vídeos que são assim, compilações de pessoas morrendo durante o assalto. Isso eu já vi acontecer mais de uma vez. E várias cenas, o cara vai com a arma e aí quem está dentro do carro reage e mata a pessoa que está assaltando. E eu já vi a pessoa escrever embaixo assim, que maravilha, tem que matar mesmo, tem que mandar pro colo do capeta, que limpeza maravilhosa. Eu fico abismado com isso. Eu entendo a pessoa que reage porque ela está preservando a própria vida. Eu entendo quem precisa reagir, o policial que precisa reagir. Eu entendo que se tornou necessário. Mas a partir daí eu me alegrar com isso, eu acho totalmente contrário ao evangelho. Porque Jesus não olhou para os dois ladrões que estavam ao seu lado e disse, que maravilha que eles estão aqui porque mereceram. O crente ele tem que lamentar a morte de um ímpio. O crente ele tem que lamentar. Se o ladrão morre durante o assalto, tem que lamentar que isso tenha acontecido. Lamentar pela alma dele, lamentar pela alma do policial que puxou o gatilho, que não fica feliz com isso, porque ninguém quer tirar a vida de ninguém, e deve se entristecer. A Bíblia fala que Deus, ele não se alegra na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, diante desse depoimento aqui, quem está nos assistindo, do pastor Milton, olhar para uma pessoa nessa situação que está tão presa às drogas, ao vício, à criminalidade, se nós não olharmos com compaixão, eu não vejo outra forma de olhar. Pastor Milton, o quão difícil é um dependente químico? A questão do seu corpo ter se acostumado
né? O quão difícil é essa, eu não sei talvez qual é a palavra certa, Abstinência. uma limpeza, a questão da abstinência, limpar o organismo para ele ficar limpo, puro. O quão difícil é esse processo? O pastor Jonas, rapidamente, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, pela CGD, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e pela Confradesp também, tem o pastor Agostinho Gomes da Silva Filho, que ele é o pastor presidente do Conselho de Capelania. E a capelania tem feito um excelente trabalho dentro dos presídios, dentro dos hospitais. Eu sempre andei com o pastor Agostinho, um trabalho lindo, lindo também, tá? Então, o trabalho da Assembleia de Deus que é muito bonito. Em relação à desintoxicação, poderia se dizer isso, né? Isso. Obrigado, essa é a palavra correta. Então, as pessoas quando chegam na casa, a maior dificuldade que nós temos não é com o crack nem com a cocaína. A maior dificuldade que se tem, às vezes, das pessoas sentirem mais falta é dos próprios cigarros, tá? O cigarro, as pessoas sentem bastante falta do cigarro lá dentro. E a abstinência, o que é a abstinência? Você se abster de algo, né? Então, é a reação da abstinência. É que às vezes se foca bastante, né? Não, ele está na abstinência, não, é a reação da abstinência. E a reação da abstinência do crack, você percebe que ela não é tão dolorida. Não é tão dolorida. A da cocaína, ela não é tão dolorida, mas a do álcool, ela deixa o ser humano no estado precário. A do álcool, ela tem uma reação no organismo do ser humano que ele fica no estado precário, tendo alucinações, ele não consegue tomar banho sozinho, lá tem que tomar banho, ajudá-lo a tomar banho, não consegue se alimentar. E lá, na verdade, através da oração, nós orando a Deus, é um trabalho pela fé. Não tem tipo nenhum de psicotrópico dentro da casa, nenhum tipo de psicotrópico. E nós oramos a Deus, crendo no poder da palavra de Deus. O que eu dou para eles quando eles chegam na casa? Boldo. Bate o boldo gelado, o boldo ele limpa todo o fígado, limpa todo o organismo. Isso, contra fatos não há argumento. Eu não consigo explicar tecnicamente para a ciência, mas quem vai na casa, quem conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Até os psiquiatras que vão na casa lá conversar, eu mostro para eles, eles ficam, na verdade, como que pode? Não tem como explicar. Mas eles tomam o boldo uma semana, né, e sendo cuidado, assistido, para eles não fugirem, para eles não saírem correndo. Uma semana ele está se alimentando, está dormindo bem, está caminhando bem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. A pior reação da abstinência é do álcool. Do crack, o que acontece quando as pessoas elas vão para uma clínica de recuperação, elas vão involuntária, né? Quando elas vão involuntária, elas vão forçadas. Lá é só por livre e espontânea vontade que as pessoas vão. Quando é involuntário, então elas vão amarradas e injetam, na verdade, psicotrópico nela, uma injeção. Isso que é o perigo. Quantas pessoas que foram ao óbito porque estavam com o organismo cheio de cocaína nas veias correndo, né? Circulando, aí vai lá e aplica uma injeção. Aí dá uma super overdose na pessoa e muitos foram a óbito dessa maneira. Eu não costumo, também cada um, né, estuda para isso, mas lá na casa, lá nós tratamos dessa forma, nós temos paciência, com amor, com paciência, cuidando, dando banho, as pessoas defecam, mijam, vai tirar a roupa dela, lava a roupa dela, mas a maior dificuldade que tem é sobre o álcool, sobre o crack nem tanto, e sobre a cocaína não. Na verdade, assim, vem vontade, mas não aquela violência de vontade que não pode suportar. A Bíblia diz que não vem tentação senão humana, mas foi a Deus que dá o escape. Então, vem tentação, né? Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação, e lá é pregada a palavra de Deus. Quando chega lá, eu falo, você não é obrigado a ser crente, você é obrigado a respeitar. São 3 cultos por dia, pô. Sim. 3 cultos. É culto de manhã, à tarde e à noite. Sim. Somos limpos pela palavra de Deus, literalmente. Que é João 15. Somos limpos pela palavra de Deus. João 15. Murilão, manda aí. A gente está quase dando 1 hora de programa, a gente vai passar um pouquinho aqui pelo jeito. Sim, sim. Não, eu vou destacar aqui o Adriano e a Paula, lá da Bahia. O Adriano está aqui meio contando o testemunho dele aqui, que foi na Cristolândia, esse trabalho aí que o pastor Milton também citou, lá na Cracolândia,
que ali ele foi liberto, hoje ele está casado. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Pela Glória sua a Deus. vida aí, continua firme aí no salão aí, e qualquer coisa eu passo aí com o pastor Jonas aí, quando a gente for aí pela Bahia aí, a gente já come um acarajé e já passa aí para eu dar um retoque aí. Beleza, 2-1, vamos deixar no 2-1. E eu como fala, ia bater nessa tecla aí também, falar, o pastor Milton já falou, na minha época, ficando velho. Você tá velho, cara. Na minha época, pastor Milton, não sei se o senhor vai lembrar, com certeza, onde eu me locomovia, não vou falar onde eu andava, né? Onde eu estava, os advogados, quando alguém era preso, eles tinham o costume de fazer um exame de sangue, ver se ele, quando ele rodou, né? Quando ele foi preso, se ele estava sob efeito de drogas, aí eles usavam esse termo lá. A gente usava esse termo em Santos, né? Lá na rua a gente usava. Aí vai para a fazendinha. A fazendinha era as casas que tinham ali na Baixada ali, só que as pessoas iam ou nessa finalidade para não tirar, né, não puxar uma FEBEM ou subir para algum CDP, eles iam para lá. Só que não tinha mudança porque alguns poucos, né, eram transformados por causa que chegava lá, tinha o mesmo sistema do que o pastor Milton estava falando, palavra para cá, para lá, quando via, o camarada se convertia. Outros não, ficavam ali e depois eles iam embora. Então, eu ia falar sobre isso, né, sobre internação involuntária, qual era o efeito que tinha. O pastor Milton já falou que só recebe pessoas que querem ir, né, por vontade própria, que eu acredito que é um dos fatores mais importantes, que é a pessoa querer ser liberta mesmo, ter o desejo, né, da libertação, tipo, eu não quero mais e tal. A maioria diz que não quer, né, mas não tem força. Aí eu acredito que a casa tem um grande potencial, né? Eu não tive essa oportunidade de frequentar, mas o ambiente que eu frequentei, que no caso foi a igreja a qual até hoje eu sirvo, me trataram com amor, né? As pessoas me receberam com amor, ninguém tinha experiência, a não ser o Reinaldo, né? Ninguém tinha experiência no assunto, mas todos me receberam ali com amor, e o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? É o que a Bíblia ensina, e o pessoal ali esticou a lona mesmo em cima e foi. Glória a Deus, você tá aí hoje. Muito bom. Esse menino deu trabalho aqui pra gente, mas a gente cuidou bem dele. Você é um santo, pastor Jonas, você é um santo. Você é um santo. Foi muito aguentar o Reinaldo errado e o E daí, rapaz, você é um santo. Parabéns. Obrigado, eu já serei canonizado. Olha, uma vez, uma coisa que eu aprendi com o amadurecimento, né? A gente vê imagens de alguns pastores que vão, assim, no Rio de Janeiro, alguns lugares que já tem mais essa fama, digamos assim, de tráfico, de drogas e dependentes, e às vezes eles precisam chegar lá, e é o que a gente chama aqui de papo reto, né? Chega lá e dá aquele papo reto, e às vezes já dá aquele apavoro e tal, vamos lá, meu irmão, tal, não sei o quê, e tem pastor que já passa o paletó, e já o demônio vai ficar de joelho e tal. Às vezes tem gente, teologicamente, se isso é certo, se não é certo. Rapaz, não é uma questão de teologicamente. Se eu chegar lá citando os filósofos, se eu citar lá, chega lá citando Agostinho e os pais da igreja e fazer uma contextualização histórica do que é o cristianismo, provavelmente não vai surtir efeito, porque eles estão acostumados com aquela vida, aquela regra, aquele sistema, né, de vida, enfim. Então, eu com amadurecimento entendi, não, precisa realmente chegar lá e falar, às vezes não é palavrinha bonita não, no vocabulário não, é falar o português mais rasgado mesmo, aquele papo direto, porque o inimigo está imperando ali. E a Bíblia fala que alguns vão entrar no céu à força, né? Eu acho que, não sei se hermeneuticamente, Murilo, você é o nosso teólogo aqui, vai me corrigir, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com esse estilo isso daí, como é que é, pastor Milton?
É um papo reto mesmo? Não tem muito rodeio? Como é que é? Você vai, na casa de recuperação, quando eu prego mais abertamente, né? Eu faço lá uma linguagem mais que eles possam compreender melhor. Então tem esse papo reto. Eu falo palavras lá dentro que eu não vou poder falar numa tribuna aqui fora, né? Essa é a realidade. E quando eu chego na Cracolândia, lá na rua, eu vejo o cara com uma camisa do Corinthians, eu falei, mas você é maloqueiro, rapaz? Você tá de brincadeira? Aí eu acho que o senhor errou, realmente. Não tá? Você é maloqueiro, meu. Você tá de brincadeira, rapaz? Dois Tira essa santistas camisa. contra um vai ficar difícil. Você tá de brincadeira. E assim, é uma forma de você se aproximar. De repente eu lembro que na década de 80, mais ou menos, assim, se pregava o evangelho assim: se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. E tinha pessoas que falavam assim: eu vou para o inferno, já estou vivendo, estou apanhando as esposas, estou apanhando do meu marido, estou passando uma necessidade, fome ainda, eu vou morrer, vou para o inferno, que esse crente aí tá de brincadeira. Foi passando os anos, eu tenho uma forma, na verdade, assim, você falou uma palavra que eu acho muito interessante. Eu me compadeço da família que perdeu o seu ente querido, né? De repente o menino pega uma arma e vai roubar um celular e ele vai lá e tira a vida daquele jovem lá por causa de um celular. Eu vou desejar eu fazer justiça, porque a justiça e a vingança, elas são sentimentos bem semelhantes, né? A justiça e a vingança. E, na verdade, a Bíblia fala assim, que o efeito da justiça será de paz. Para nós ter paz, nós temos que ter sentimento de justiça. Então, a vingança pertence a Deus, não a nós. Eu procuro orar a Deus para que Deus dê graça para a pessoa passar por esse luto, por essa dificuldade, por essa dor, né? A nossa oração é essa, reconhecendo que esse rapaz, ele cometeu esse crime, o juiz tem que julgá-lo, e por certo vai condená-lo, ele tem que pagar a sua sentença dentro de um presídio, e quando nós vamos dentro do presídio, não é porque nós concordamos com o crime que ele cometeu, nós concordamos com a palavra de Deus, reconhecendo que houve uma atuação satânica, e o diabo ele tem uma forma de trabalhar que é na mente, convencendo a pessoa, e convenceu Eva, estava convencendo Pedro lá para Deus chegar em Jesus e falar assim, pô, você vai morrer e tal. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Então, uma forma que ele tem de atuar é trabalhando na mente. E ele convence muitas pessoas que, na verdade, atirar a sua vida, atirar a vida de outros, a roubar, e acha que vai ficar impune. Então, na verdade, nós temos essa ideia que nós vamos dentro do presídio, o cara tem que cumprir a sentença que lhe foi imposta, nós evangelizamos na porta do presídio os funcionários, orando a Deus para que Deus abençoe eles, o trabalho deles, e quando entramos dentro do presídio, nós pregamos a palavra de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não se arrepender, vai morrer, vai para o inferno sim. Mas assim, eu tenho uma palavra, por exemplo, quando eu vou pregar dentro de uma casa, a pessoa está desestruturada, eu não posso chegar com uma palavra brusca, né? Eu tenho que saber aonde eu estou, o local que eu estou e a forma que eu vou falar também. Não é com todo mundo que eu vou chegar da mesma maneira e vou descer o rei, não. Tem pessoas que nem o pastor Reinaldo mesmo, quando eu converso com ele, eu bato. Ele fala, rapaz... Ele fala assim, mas é porque eu amo ele, eu tenho liberdade O com caminho é ele. estreito. O caminho é estreito, não tem... Continua. Mas em defesa dele, nós trouxemos a esposa, está aqui com a gente, ela vai entrar aqui, a gente sempre no final de cada live, a gente traz um dos nossos amigos aqui para bater um papo rapidinho antes da gente se despedir. Está aqui conosco, apresentá-la, Tuane Uehara. Misericórdia. Vamos ver se a conexão vai ficar bem, porque, Tuane, chega aí, Tuane, tá dando para nos ouvir? Você consegue falar? Como é que tá? Tudo bem? Eu só corrigi só uma coisa, não é Tuane, é Tawane. Mudou aqui no Brasil. É Tawane. Tudo bem, Tuane, com você? Tuane que morou aqui no Japão, esposa do Reinaldo, filha aqui também da nossa igreja. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tô ouvindo bem baixo você, Tuane. Como tá, Tuane? Como tá, Tuane, participar dessa obra aí no Brasil? Você que praticamente cresceu, né, aqui no Japão e chegou aí, começou a atuar junto. Como tem sido a sua experiência?
Tá com um pouquinho de delay. Eu acho que a Olha, gente vai... assim, para mim foi Sim. muito difícil, né? Essa transição Brasil-Japão, Japão-Brasil, né? Mas, assim, foi algo assim, foi bom para o meu aprendizado, né? Que antes, na minha cabeça, tipo assim, vou fazer missões e só fora. Não, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu entendi que missões eu posso fazer onde eu estiver. E aqui no Brasil também é muito carente, porque a gente aprendeu com o pastor Milton aí, as missões urbanas, né? Muito bonito e é onde a gente famílias, né? As missões urbanas e a missões, né? Eu não sei falar difícil com vocês, né? Mas, assim, fala em japonês então, Tawane. Fala em japonês. É bom para nós. Tem essa diferença das missões urbanas e as missões transculturais, né? Quem está no Japão, outros países, acaba fazendo a missão transcultural, que é uma cultura totalmente diferente. Mas às vezes a pessoa fica, quero fazer missão, quero ir para outro país, mas não, existem as missões urbanas. Esse trabalho que o pastor Milton faz é um dos tipos das missões urbanas. Tem vários outros tipos de missões urbanas. Então, quem quiser tem o seu coração voltado para o próximo, como o Murilo leu no texto bíblico, quem ama a Deus ama o seu próximo. Você deseja fazer algo? Procure a sua igreja, procure o seu pastor, procure o secretário de missões e pergunte como que eu posso ajudar fazendo missões urbanas, porque tem várias áreas para você atuar.